Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Esse módulo foi organizado em duas partes. Nessa videoaula, eu vou abordar os aspectos da farmacocinética e farmacodinâmica dos antimicrobianos. E no próximo, eu vou abordar o mecanismo de ação dos antimicrobianos e resistência bacteriana. Agora vou passar para vocês alguns conceitos importantes relacionados às características dos antibióticos que ajudam o clínico na escolha racional da terapia antimicrobiana, com foco no manejo das infecções do paciente internado. Para que o médico tome decisões racionais em relação ao uso dos antimicrobianos, ele deve entender as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos. A eficácia antimicrobiana e, em última análise, a cura clínica, resulta de fatores relacionados à potência da droga in vitro, à distribuição do antimicrobiano pelo corpo e o efeito farmacológico que o antibiótico exerce na bactéria dentro do hospedeiro. De forma bem simplista, a farmacocinética é o estudo da relação entre a dose administrada e a concentração observada nos fluidos e tecidos corporais, enquanto que a farmacodinâmica é o estudo da relação entre a concentração e o efeito. Os parâmetros de farmacocinética se relacionam com a dose do antimicrobiano administrada e as mudanças na concentração da droga no organismo ao longo do intervalo entre as doses. O clearance da droga e o volume de distribuição são os principais parâmetros de farmacocinética que influenciam a dose do medicamento. As características farmacocinéticas que precisam ser consideradas ao se administrar os antibióticos incluem a absorção, em relação aos antibióticos orais, o volume de distribuição, metabolismo e a excreção. Esses fatores determinam a dose do medicamento e o intervalo de tempo de administração. Os fármacos que são excretados sem metabolização são particularmente eficazes para o tratamento das infecções nos sistemas onde são excretados. A absorção dos antibióticos pode ser afetada por fatores como o uso de quelantes, as condições de acidez gástrica e a ingestão concomitante de alimentos. Nessa tabela à esquerda, eu selecionei alguns exemplos de antimicrobianos de acordo com a biodisponibilidade, que se refere à porcentagem do medicamento que vai ser absorvida para a corrente sanguínea. Como vocês podem ver, a maioria dos antibióticos comumente utilizados na prática clínica, como as fluoroquinolonas, as aminopenicilinas e as cefalosporinas de primeira geração, apresentam excelente biodisponibilidade. Considerando que somente a fração livre da droga exerce efeito antimicrobiano, importa saber como ocorre a distribuição dos antibióticos nos fluidos corporais. Essa figura mostra de forma esquemática como ocorre a difusão dos antibióticos até os tecidos. Apenas a porção de antibióticos não ligada a proteínas, ou livre, consegue se difundir através das fenestrações das paredes capilares para o fluido intersticial. No fluido intersticial, o antibiótico pode novamente se ligar às proteínas e alguns agentes são capazes de penetrar intracelularmente. Fica fácil entender que a concentração do antibiótico nos tecidos não é necessariamente equivalente à concentração sérica, podendo ser equivalente, menor ou até maior. Portanto, o conhecimento a respeito das características dos antibióticos em relação à distribuição é importante para guiar a escolha da melhor opção antimicrobiana. Outro parâmetro importante em relação aos antibióticos se refere à propriedade lipofílica ou hidrofílica, que confere características diferentes em relação ao volume de distribuição,
Penetração intracelular e eliminação. Os antibióticos hidrofílicos apresentam um baixo volume de distribuição, baixa penetração intracelular e clearance predominantemente renal. Dentro dessa categoria, temos a maioria dos antibióticos utilizados na terapia intensiva, como os beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, glicopeptídeos e a lineusolida. Já os antibióticos lipofílicos se caracterizam por apresentar alto volume de distribuição, boa penetração intracelular e clearance predominantemente hepático. Dentro dessa categoria, temos as fluoroquinolonas, os macrolídeos, lincosamidas e a tigeciclina. As substâncias lipofílicas são capazes de se difundir através da parede capilar do vaso, atravessando as células endoteliais capilares, em oposição às substâncias hidrofílicas, que geralmente se movem apenas através das fenestrações da parede capilar. Nesse slide, nós vamos aplicar os conceitos de farmacocinética aprendidos até agora. Nessa primeira coluna estão exemplificadas as situações que influenciam a farmacocinética dos beta-lactâmicos. O choque séptico causa mudanças na fisiologia do organismo que afetam o volume de distribuição das drogas. Os pacientes críticos apresentam dano endotelial que leva ao aumento da permeabilidade capilar e perda de líquido do intravascular para o espaço intersticial e perda de proteínas, exacerbando a movimentação de líquido para o terceiro espaço. O tratamento com fluidoterapia aumenta ainda mais o volume de distribuição. Outros fatores que podem concorrer para aumento do volume de distribuição em pacientes críticos ou hospitalizados são as efusões pleurais, mediastinite, ascite, os drenos cirúrgicos, a oxigenação por membrana extracorpórea e terapia de substituição renal. Adicionalmente, esses pacientes apresentam aumento do clearance renal em decorrência das alterações hemodinâmicas e uso de catecolaminas. Todos esses fatores levam ao aumento do volume de distribuição e da depuração dos beta-lactâmicos, com consequente queda na concentração plasmática do antimicrobiano e risco de concentração subterapêutica. Por outro lado, a injúria renal aguda pode levar a depuração reduzida e risco de toxicidade. As estratégias para otimizar o tratamento dos pacientes com essas alterações fisiopatológicas incluem a infusão prolongada dos beta-lactâmicos e a monitorização da dose terapêutica. Lembrando que nessas situações a interconsulta com o médico da CCIH é extremamente importante. Nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês umas tabelas resumidas com as principais características e penetração dos antibióticos. Eu, como clínica, nunca achei esse assunto fácil de entender e muito menos fácil de explicar. Esse artigo é excelente para quem quiser se aprofundar no assunto. A penetração das drogas no local da infecção vai depender de vários fatores relacionados às propriedades físico-químicas dos antibióticos e fatores relacionados ao organismo. Alguns locais apresentam barreiras para a penetração dos antibióticos, como os pulmões, ossos, sistema nervoso central e olhos. Adicionalmente, a presença de biofilmes e mudanças na fisiologia do organismo, na presença de doença crítica, podem afetar a penetração das drogas. No pulmão, existe uma barreira hematoalveolar, ou seja, o antimicrobiano tem que sair do intravascular, passar pelo interstício e atravessar a membrana alveolar para chegar no espaço epitelial alveolar onde ele vai agir. Apesar da penetração dos antibióticos beta-lactâmicos nas maiorias dos tecidos, incluindo o líquido cefalorraquidiano, ser relativamente baixa, eles são caracterizados por um alto nível de atividade contra patógenos suscetíveis e um nível relativamente baixo de toxicidade, o que permite aumentar a dose sem aumentar simultaneamente o risco de efeitos colaterais graves. Dessa maneira, consegue-se obter concentrações terapêuticas adequadas.
Os aminoglicosídeos exercem pouca difusão no líquido cefalorraquidiano, mesmo quando as meninges estão inflamadas. Como o índice terapêutico dessas drogas é estreito, devido à nefro e ototoxicidade, a dose sistêmica não pode ser aumentada significativamente, o que impede a obtenção de concentrações efetivas no líquor para tratar efetivamente infecções no sistema nervoso central, mesmo aquelas por patógenos suscetíveis. A vancomicina e a teicoplanin, apesar de serem antibióticos hidrofílicos, possuem um alto peso molecular e, por isso, baixa penetração tecidual. A maioria das fluoroquinolonas são drogas lipofílicas com peso molecular baixo e, por isso, apresentam boa penetração intersticial, intracelular e tecidual. Os antibióticos macrolídeos também são compostos lipofílicos e com boa penetração intracelular e tecidual, exceto em sistema nervoso central, devido ao seu alto peso molecular. Da mesma forma, a porimixina, apesar de hidrofílica, apresenta baixa penetração em sistema nervoso central devido ao seu alto peso molecular. Em resumo, os antibióticos lipofílicos menores e com baixa ligação proteica, como as fluoroquinolonas, apresentam maior capacidade de penetração no tecido, enquanto que os agentes hidrofílicos tendem a permanecer no líquido intersticial e têm entrada limitada nas células teciduais. Isso pode ter uma vantagem particular, já que a maioria das infecções está localizada no fluido intersticial tecidual. Os antimicrobianos com alto peso molecular, como os glicopeptídeos, apresentam baixa penetração tecidual. Os antibióticos com baixo peso molecular e lipofílicos apresentam melhor penetração na barreira hematoencefálica, mesmo na ausência de inflamação meníngea. E, por último, os antibióticos com faixa terapêutica ampla, como os beta-lactâmicos, podem atingir concentrações adequadas nos tecidos, incluindo o sistema nervoso central, quando em altas doses. Agora eu vou passar para os aspectos relativos à farmacodinâmica das drogas. O termo farmacodinâmica se refere à maneira que os antibióticos interagem com os micro-organismos para exercer o seu efeito. O antibiótico é bactericida ou bacterostático? O efeito é alcançado com doses altas ou doses baixas mantidas por longos períodos. Nesse gráfico estão representados os principais parâmetros necessários para o entendimento da farmacodinâmica das drogas. O pico é o nível sérico máximo da droga. A MIC é a concentração mínima, onde se observa ainda a inibição do crescimento bacteriano. É uma medida estática que não reflete a flutuação da concentração da droga durante o intervalo entre as doses. O período que a concentração do antibiótico fica acima da MIC é denominado tempo acima da MIC. O efeito pós-antibiótico é a quantidade de tempo que o antibiótico é capaz de suprimir o crescimento bacteriano, mesmo após queda da concentração abaixo da concentração inibitória mínima. A área sobre a curva representa a exposição total do antimicrobiano durante o intervalo entre as doses. Nessa figura, vocês podem observar como ponto de corte para a definição da concentração inibitória mínima ou concentração bactericida mínima são obtidos. A inibição do crescimento bacteriano pode ser observada a partir do momento em que não se observa turbidez no tubo com o aumento das concentrações do antibiótico para uma quantidade definida de micro-organismos. A menor concentração de antibiótico que impede o crescimento bacteriano ativo, ou seja, o meio líquido permanece limpo, constitui a concentração inibitória mínima. A concentração bactericida mínima é determinada a partir da inoculação da solução desses tubos transparentes em uma placa de meio sólido. A menor concentração de antibiótico que bloqueia todo o crescimento de bactérias, ou seja, nenhuma colônia em meio sólido, representa a concentração bactericida mínima. Como esse método é tecnicamente complicado, esse valor raramente é determinado.
Nos laboratórios, a determinação da concentração inibitória mínima é realizada pelo E-teste ou por métodos automatizados, como vocês podem ver aqui nessa figura. Só para relembrar, o E-teste se baseia no método de difusão em agar, utilizando-se uma fita contendo diferentes gradientes de concentração do antibiótico. O resultado é dado pelo diâmetro do halo de inibição, medido em milímetros e padronizado de acordo com a droga, com a concentração utilizada e com o germe. Em geral, o resultado é expresso com os termos sensível, moderadamente resistente e resistente. No antibiograma bem feito, de acordo com normas e padrões bem estabelecidos, há correlação entre o diâmetro do halo de inibição e a concentração inibitória mínima. Vale lembrar que a sensibilidade intermediária ou mesmo a resistência in vitro deve ser entendida de acordo com o contexto. Assim, um microorganismo resistente in vitro pode ser sensível em vivo se for possível alcançar altas concentrações da droga no local da infecção. Retomando então, do ponto de vista da farmacodinâmica, podemos classificar os antibióticos em três perfis, que descrevem como eles agem. Temos os antimicrobianos dependentes do tempo, cuja eficácia está relacionada ao tempo durante o qual a concentração antimicrobiana livre é mantida acima da concentração inibitória mínima. Dentro dessa categoria temos os beta-lactâmicos. Para garantir a eficácia antimicrobiana, não é necessário manter a concentração acima da MIC por 100% do tempo, mas por pelo menos 50 a 60% do intervalo da dosagem. O segundo perfil se refere aos antimicrobianos dependentes da concentração, cuja eficácia está relacionada à razão entre o pico de concentração durante o intervalo de dosagem e a concentração inibitória mínima. Esses antibióticos são caracterizados por um efeito pós-antibiótico prolongado e por atingirem maior grau de eliminação bacteriana com as concentrações mais elevadas no local da infecção. Os principais representantes dessa categoria são os aminoglicosídeos. As drogas que exibem esse padrão de atividade são otimizadas pelo uso de doses altas, em intervalos maiores, devido ao efeito pós-antibiótico prolongado. O terceiro perfil farmacodinâmico contempla os antimicrobianos dependentes tanto da concentração quanto do tempo, cuja eficácia está relacionada à razão da área sobre a curva do medicamento não ligado em 24 horas e a MIC. Os principais exemplos de antibióticos que estão nessa categoria são os glicopeptídeos e as fluoroquinolonas. Na prática, esses parâmetros têm sido muito utilizados para orientar o tratamento clínico em relação aos beta-lactâmicos e os aminoglicosídeos. Nesse slide, eu trago dois exemplos práticos sobre os conceitos de farmacodinâmica aprendidos. O primeiro exemplo é sobre a pneumonia pneumocócica. De acordo com as referências abaixo, considerando o ponto de corte de 2 microgramas por ml, em uma dose de 90 mg por quilo dia de amoxicilina, dividida em duas doses, teríamos 65% de chances de cura. Para a mesma dose diária, dividida em 3 doses, aumentando a duração da concentração da amoxicilina acima da MIC para esse patógeno, a chance de cura aumentaria para 90%. O segundo exemplo que eu trago é a amidalite streptocócica. Considerando que o Streptococcus pyogenes apresenta alto grau de suscetibilidade às penicilinas, a dose de 50 mg quilo dia de 24 em 24 horas resultaria em 95% de cura. Resumindo, a absorção, volume de distribuição, metabolismo e excreção afetam os níveis séricos dos antibióticos. A concentração inibitória mínima é útil para orientar na escolha do antimicrobiano. Níveis séricos acima da concentração inibitória mínima por tempo maior que 50% maximizam a eficácia do tratamento com beta-lactâmicos. E para maximizar o sucesso com os aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, recomenda-se alta concentração de pico e alta relação área sobre a curva concentração inibitória mínima.
Muito obrigada e até a próxima videoaula.